Olá, boa noite para vocês! Como vocês estão? Estou aqui já toda preparada para as perguntinhas de hoje, pois até aqui, ó, hoje o negócio está organizado. Peguei as perguntinhas antes para a gente fazer assim aquela aula que eu gosto de dar e que eu acho que vocês gostam também. Deixa eu subir aqui minha cadeira para ficar mais ajustada. Hoje estava sem dor até agora. Agora nesse momentinho, uns minutinhos antes, aquela dorzinha, falou, opa, fiquei muito tempo sentada hoje trabalhei sentada, não trabalhei em pé. Então lembrança para amanhã, volte a trabalhar em pé, pelo menos um momento. Muito bem, quanta gente boa. Oi, Mônica, como você está? Oi, Cris, sua pergunta já está separada aqui. Camila, David, Cris, Iron, Priscila, Patrícia, Genival, Luciana, Bruna. Como vocês estão? Quanta gente boa, muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Grazi Faeli, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e a minha missão na vida é fazer a diferença na vida de pessoas com paralisia facial. Seja através dos meus atendimentos, das minhas avaliações, seja através dos atendimentos fantásticos da minha equipe ou ensinando outros profissionais, porque todo paciente de paralisia facial tem direito a ter um atendimento de qualidade. E a gente sabe o quanto a paralisia facial impacta na vida das pessoas. Vocês que estão aqui sabem o quanto isso impacta. E não é justo com vocês não ter um atendimento de qualidade. Hoje eu estava conversando com uma paciente na avaliação e eu falei para ela, olha, você está no lugar certo. Porque aqui a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem especialização nisso, tem expertise, a gente sabe onde você pode chegar, agora é fazer para chegar até lá, né? Quando a gente avalia um paciente, eu já tenho uma previsão mais ou menos de onde a gente pode chegar com ele. É claro que nunca é uma certeza clara, às vezes a gente precisa de um tempinho a mais para chegar nesse processo de ok, a gente vai chegar até aqui, mas a gente consegue dizer que vai ficar muito melhor do que você tá agora, isso sem dúvida. Então a gente sabe aonde a gente pode chegar, mas tem o processo, tem o caminho ali, que eu tô vendo vários pacientes aqui, que já a Samara tá aqui para falar que é um processo, mas é um processo que traz aquele resultado que a gente muitas vezes nem esperava conseguir. Hoje é live de perguntas e respostas. Já abri uma caixinha ontem para vocês mandarem as perguntas. Já fiz aqui, coloquei tudo organizadinho. Eu vou respondendo as perguntas daqui também, mas tá tudo organizadinho aqui pra gente conseguir responder da melhor forma e com toda a atenção que vocês merecem. E que na semana passada eu fiquei muito chateada porque eu não consegui dar atenção, porque eu não conseguia nem ficar sentada. Estava angustiadérrima, mas hoje estou melhor. Que continue assim, por favor. Muito bem. Vamos lá. Olha, eu separei em algumas questões, alguns blocos de questão aqui, tá? Algumas questões relacionadas à paralisia em si, outras questões relacionadas à evolução, outras à fase flácida, fase de recuperação, fase aguda e outras extra, tá? Então, vamos começar pela parte da paralisia em si. A Samara falando que tem que confiar no processo e ela é prova disso. Muito obrigada, Samara. Você estava lindíssima no seu casamento. Amei as fotos que eu vi depois. Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre a paralisia. Então aqui eu tenho duas perguntas que vieram falando justamente sobre questões que não são do tratamento, que não é do rosto especificamente, mas que é da paralisia em si. Uma é, o que acontece? A Lealma Ribeiro perguntou. Grazi, que alterações acontecem na língua que podem ocorrer como sequela de uma síndrome de Hansen-Hunt? Então, síndrome de Hansen-Hunt é uma doença que é causada pela infecção do vírus da herpes zoster, e esse vírus da herpes zoster leva a uma lesão que tem como consequência a paralisia facial, tá?
E o que acontece? Aonde dorme esse vírus? Tanto o vírus da herpes zoster, que causa a síndrome de Hansen-Hunt, quanto o vírus da herpes simples, que causa a paralisia de Bell. Os dois dormem num lugar que chama gânglio geniculado. O que é o gânglio geniculado? Ele é uma porçãozinha do nervo facial, que ele tá bem lá dentro, aqui atrás da orelha, tá? E eles dormem lá. Quando a imunidade cai, tem a possibilidade desses vírus se reativarem e eles vão provocar uma inflamação que causa uma lesão naquele lugar onde eles estão, certo? Então, o que acontece? O nervo facial, ele não é só responsável pela motricidade do rosto, pela movimentação dos músculos da expressão facial. Ele também é responsável pela sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua. Então, vamos lá. Minha língua, ou seja, daqui pra cá é responsabilidade do nervo facial. Lá atrás, não, mas daqui pra cá, sim. Só que o nervo facial do lado deste lado vai ser responsável por esse quadrante da língua. Um pouquinho mais que um quadrante. Esses 2/3 da língua do lado deste lado. Já o outro nervo facial, essa região. O que acontece? Se ele é responsável pela sensibilidade de 2/3 da língua do seu lado, quando tem um comprometimento do nervo facial, ao mesmo tempo que a gente tem um comprometimento de motricidade dos músculos do rosto, a gente também tem uma alteração de sensibilidade da língua. Então, qualquer lesão que aconteça do gânglio geniculado para trás, você tem uma alteração de sensibilidade da língua. O que isso pode causar? Você pode sentir no começo um gosto metálico nessa parte da língua. Você pode não conseguir sentir direito um lado e do outro. Pode ficar a língua não... Pode até se perder o prazer de comer porque parece que fica um gosto estranho, tá? Então, isso pode acontecer. Então, se você teve uma lesão muito intensa nessa região, você pode ter uma lesão, uma alteração de sensibilidade da língua que dura mais tempo, tá bom? Muitas vezes a gente consegue uma boa recuperação dessa região. A gente não faz esse tratamento no processo de reabilitação com a fisioterapia, mas muitos pacientes relatam melhora de que forma? A gente não faz o processo do rosto, presta atenção do seu lado que não teve a lesão, tenta transferir para o outro lado. Então a gente pode fazer isso na língua também. Então eu tive alguns pacientes que relataram que quando eles passaram a manter um sabor só na língua e sentir, opa, tô sentindo de um lado é esse sabor, tentar transferir essa informação para o outro lado, eles começaram a ter melhora da sensibilidade da língua, de perceber o alimento melhor. O Mário tá falando aqui que começou a sentir a língua dormente. Muitas vezes esse é o primeiro sinal, a língua fica mais dormente, é essa alteração de sensibilidade, tá? Então, alguns pacientes podem se favorecer, se beneficiar com esse treino de põe um sabor só, não põe uma mistura. Eu tive um paciente até que fez com água isso. Ele mantinha a água por mais tempo na boca e isso mexia na sensibilidade do gelado, de tudo. Então ele conseguiu começar a sentir um pouquinho melhor. Vocês podem fazer esse teste para ver se ajuda, tá bom? Uma outra pergunta que colocaram aqui, que não está relacionado à paralisia, mas Filho... Olha o barulho, né? Que está relacionado à parte de se eu posso tomar anticoncepcional quando eu tive paralisia de Bell. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado assim, poder? Pode. Mas o anticoncepcional, ele pode levar a uma alteração vascular. Se você já teve esse processo de uma paralisia de Bell, normalmente ele é por uma questão viral, tá? Mas existem algumas paralisias de Bell que também, como a gente não consegue fazer todo esse diagnóstico se é viral ou se é por uma questão vascular, a gente fica ali, tá?
Tomar anticoncepcional, muitas mulheres tomam. É a melhor forma? Não tanto, tá? Porque ele mexe muito com essa questão vascular, pode dar microtrombos e tudo mais. Se você já teve uma paralisia facial, foi paralisia de Bell, pode ter sido viral, mas será que não tem uma interferência vascular? Eu não sei dizer, tá? Não tem como a gente fazer essa distinção. Por isso que toda paralisia de Bell a gente indica o antiviral, porque pode ter uma grande chance de ser o vírus da herpes simples. Mas pode ser também uma questão vascular? Pode. Eu não vou arriscar e não tomar o antiviral, porque talvez possa ser uma vascular e não é vírus. Como que eu tenho certeza? Não tem como ter certeza, tá? Não tem como ter essa distinção. Eu vou arriscar não tomar o antiviral? Não vou, tá? Então, é sim indicado para os pacientes que têm mesmo paralisia de Bell tomar o antiviral. Mas voltando à parte do anticoncepcional. Você pode tomar? Pode. Mas saiba que o anticoncepcional, ele vai sim alterar com a parte vascular, com maior chance de ter microtrombos. E uma das causas da paralisia facial pode ser microtrombos. Então, pode, mas que fique esse alerta, certo? Muito bem, vamos ver se eu responder as perguntinhas que estão aqui. A Cris falando que no início da paralisia ela não sentiu o sabor dos alimentos do lado paralisado. A West Modas, minha língua está dormente, estou há 20 dias de operada. A Luciana, eu tive comprometimento na língua, mas voltou ao normal. Normalmente volta, tá? Normalmente, mas pode demorar um pouco mais. Deixa eu ver o que mais. O Genival perguntando, posso ingerir bebida alcoólica? Vamos entrar nesse mesmo processo que teve uma outra perguntinha linda aqui também, que eu vi, falando sobre... Calma que eu já acho ela, tá? Já a acho. O que comer para ajudar a imunidade ou favorecer o fortalecimento e cicatrização dos músculos e nervos? Então, vamos lá. Quando a gente pensa na recuperação nervosa, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que é recuperação nervosa e o que é reabilitação da consequência da paralisia facial. Então, quando a gente fala na recuperação nervosa, a gente precisa que o nosso corpo esteja na melhor condição para que ele consiga trabalhar muito bem para ele recuperar o nervo. Por quê? A recuperação e regeneração do nervo, ela é natural do corpo. Então, se você teve uma lesão parcial no nervo, o que é uma lesão parcial? É uma lesão que não teve secção completa, que não cortou completamente o nervo. Se você teve uma lesão parcial, você vai sim ter uma regeneração nervosa. A regeneração nervosa, ela vai aumentar a contração muscular, porém ela tem consequências também. Não é porque o nervo se regenera que o movimento volta como era antes, tá? Isso é extremamente importante a gente falar. A recuperação e a reabilitação dos movimentos não depende exclusivamente do retorno do nervo. Vou repetir. A recuperação dos movimentos e a reabilitação para que a gente tenha um rosto mais próximo do normal não depende exclusivamente da regeneração e recuperação do nervo. A recuperação e regeneração do nervo é uma parte, eu preciso disso, mas outra parte é o processo de reabilitação, que é feito pela fisioterapia ou pela fono, tá? Então, focando nesse processo aqui, eu já sei que eu tenho um processo natural do corpo de regeneração nervosa. Só que para que ela aconteça da melhor forma, o meu corpo tem que estar no meu melhor estado. Sabe aquela história de que você precisa estar muito bem para você produzir bem no seu dia a dia e no seu trabalho? É a mesma coisa.
O que significa estar muito bem com relação ao nervo? A gente ter quantidade de nutrientes e fatores que vão direcionar melhor e com uma boa velocidade a regeneração e tirar fatores que estariam atrapalhando. Então, o que a gente pode fazer para favorecer a regeneração nervosa? Atividade física. Atividade física libera fatores que a gente chama fatores de crescimento neuronal. Então, fazer uma atividade física leve, é caminhada por 40 minutos todo dia, não é musculação, tá? É atividade aeróbica, favorece a liberação de fatores de crescimento neuronal, certo? Agora, a inflamação corporal pode atrapalhar o processo de liberação de fatores de regeneração. Então, já foi visto que pessoas que no momento da paralisia têm alto índice de inflamação corporal têm uma pior regeneração nervosa. O que leva a um alto índice de inflamação corporal? Ingestão de açúcar, carboidrato, bebida alcoólica. Isso tudo inflama nosso corpo. Quanto mais inflamado o nosso corpo, pior o processo de regeneração. Eu tive 2 casos muito exemplares para mim, tá? Uma paciente que era uma paciente que estava no puerpério, que normalmente no puerpério a gente tem menos condições corporais de regeneração nervosa. Então, por isso que mulheres que estão gestantes ou no puerpério, o corpo delas está focado em outra coisa. Então, pode ser que o processo de regeneração e recuperação não seja tão bom. E um outro paciente que teve uma paralisia de Bell, mas que não tomou o corticoide na quantidade adequada logo no início. Então, eram 2 pacientes que tinham fatores que poderiam atrapalhar o processo deles. E os 2 pacientes, alimentação exemplar antes da paralisia, atividade física constante, mesmo essa paciente que estava no puerpério, ela se manteve ativa durante toda a gestação e no puerpério ela começou já logo a fazer atividade física leve. Então, eram 2 pacientes que a inflamação corporal estava lá embaixo e a recuperação deles foi surpreendente. Então, em torno de 3 a 4 semanas, eles já estavam quase recuperados, sendo que eles tinham fatores anteriores que não eram bons para a recuperação. Então, isso foi mais uma prova, juntando com esse artigo que fala da inflamação corporal, que você ter uma inflamação corporal baixa ajuda no processo de regeneração. Por isso, eu indico para todos os meus pacientes, principalmente na fase aguda, a interromper ingestão de açúcar, carboidrato e bebida alcoólica e fazer atividade física leve, certo? Travou aqui os meus comentários, eu não vi o que vocês estão falando, mas acho que deu para vocês entenderem, tá? Célia, a hidroginástica, ela pode sim entrar como uma atividade física, só que você tem que ter cuidado com o olho. Eu vi aqui que você mandou a sua perguntinha, né? O que fazer com o rosto caído? Então, vou até responder já a sua pergunta. Se o seu rosto está realmente caído, Célia, pode ser que você esteja numa fase flácida e que talvez o seu olho não feche adequadamente. E o vapor ou o cloro, numa piscina salinizada é menos problema, mas o cloro pode sim ser problema para o seu olho. Então, eu tomaria cuidado por causa do seu olho, tá? A Eleni tá falando que a cunhada idosa e diabética voltou ao normal em menos de 3 meses pela medicação correta. Isso é essencial, Elenita, porque ele vai diminuir. Daí a gente não tá falando de uma inflamação corporal, mas a gente tá falando de uma inflamação no local, tá? Vamos lá. E aí a gente tem 2 perguntas aqui falando sobre evolução da doença. Então a Antônia perguntando, estou já há 3 meses e o lado ainda não voltou, será que volta? E a Luciana perguntando, quando saberei o limite da minha recuperação? Quando estabiliza de vez? E aí eu vou juntar com o que eu já comecei a falar, que o retorno da paralisia, né, o rosto voltar envolve a parte de regeneração nervosa, que o que ela me dá a informação?
quanto mais tempo eu demoro para apresentar os primeiros sinais de melhora. Primeiro sinal de melhora não é aquela melhora, nossa, meu olho fechou. Opa, meu rosto está começando a subir um pouquinho mais. Meu olho está fechando um pouquinho mais. Tô sentindo um leve peso em alguma musculatura, tá? Isso é um início de um sinal de melhora. Se você tem, quanto mais cedo o início do sinal de melhora, significa que a lesão no nervo foi menor. Quanto menor a lesão no nervo, maiores a chance que você tem de ter uma recuperação completa. Se você tem um retorno de movimentos, um início de melhora de movimentos que passou de 2 semanas, é provável que o seu rosto demore mais de 3 a 4 meses para se recuperar, tá? Então eu vou repetir. Quanto mais cedo o seu rosto começar a voltar, e mais cedo, num excelente, é em torno de 1 semana a 15 dias, tá? Então se você teve melhora entre 1 semana e 15 dias, existe uma chance maior de você ter uma melhor recuperação e mais rápida, tá? Em torno de 3 meses por aí. Agora, se o seu rosto demorou mais de 2 semanas para ter o começo de um primeiro sinal de melhora, provavelmente o seu processo de recuperação do nervo vai demorar mais tempo. E aí, o retorno dos seus movimentos vai demorar mais tempo. Mas isso não garante completamente o processo de recuperação total. Por quê? Se você tem uma lesão que foi um pouco mais intensa, talvez não seja possível uma recuperação total. Mas, do que depende o processo de voltar o rosto como era antes? Do nervo e a sua regeneração, que foi isso que eu falei agora, e do processo de reabilitação. Por que eu falo processo? Porque a reabilitação não é um evento único, um exercício único, uma manobra única. Ele é realmente um processo. Então a gente entra num tratamento que ele vai ter um começo que vai acompanhando a evolução do seu rosto e direcionando para melhor recuperação. Então, o processo de reabilitação, ele envolve tanto na fase flácida, que aqui a Célia perguntou o que fazer com o rosto caído, que é o início do processo de reabilitação na fase flácida. A gente precisa avaliar, ok, está caído realmente porque não tem contração muscular. Se não tem contração muscular, quer dizer que o nervo está no processo de regeneração, que é aquilo que eu falei do nervo, e no processo de reabilitação, a gente precisa tirar tudo que está atrapalhando esses movimentos acontecerem. Será que nesse processo do seu rosto estar caído, Célia, não tem alguma contração que está puxando o seu rosto para baixo? Será que não tem uma contração aumentada do lado que não teve a paralisia, que está puxando o seu rosto para o outro lado? Então, o que a gente faz? Qual é esse ciclo inicial do processo de regeneração? Ele é a gente tirar o que está atrapalhando essa pequena contração que está acontecendo de aparecer, e é literalmente aparecer. Porque às vezes já tem contração ali, só que o rosto puxando para o lado que não teve a paralisia, o rosto puxando para baixo, um encurtamento desse tecido não deixa a gente ver essa contração aqui. Também envolve nesse ciclo do tratamento a gente direcionar a contração para o lugar certo. Podem começar a aparecer algumas contrações e elas vão para qualquer lugar, porque elas não sabem, elas ficam perdidas, tá? Elas ficam que nem barata tonta. Então, a gente tem que direcionar. E a gente vai direcionar através de estímulos proprioceptivos, de massageamento, de mimetização no sentido de viver a emoção. Então, a gente consegue, através desse primeiro ciclo de tratamento, quando está na fase flácida, direcionar e dar essa liberdade de movimento.
No segundo momento, que é a fase de recuperação do movimento, o que a gente foca nessa parte do processo? A gente foca em continuar liberando, tirando o que está atrapalhando, continuar direcionando a contração, mas aí a gente já entra no processo que é a parte de ensinar a relaxar. Vocês têm que focar que a contração ela é o mais fácil de acontecer. O que a gente tem que fazer nesse momento é ensinar e dar a possibilidade para os músculos relaxarem e se recuperarem. Então aqui a gente tem algumas perguntas da Brenda. A Brenda tá falando assim: minha boca repuxa muito pro lado bom quando eu falo, que é aquilo que eu falei, né? Que ela tá no processo de que ela tem uma atração maior do lado que não teve a paralisia. E sem força, ela fica cansada do lado que não teve a paralisia. Mas ela começa a ver que tem uma contração do outro lado. Por que eu percebo que ela, apesar dela não dizer aqui na pergunta dela, eu vou ler a pergunta dela. Minha boca repuxa muito pro lado bom quando eu falo, fico cansada. Como falar sem forçar demais o lado da paralisia? Estou com 21 dias e estou começando a ter mais dificuldade para comer. O que isso me mostra? Hoje eu não coloquei nos stories que quando a gente começa a entrar com uma contração, um equilíbrio que estava feito começa a ser mudado. E por isso que eu falo que eu acho que a Brenda está na fase de recuperação. Porque, ok, ela ainda tem uma contração muito importante do lado que não teve a paralisia, mas ela está começando a ter mais dificuldade para comer. Então, o equilíbrio que ela tinha antes de comer só do lado que não tinha paralisia, ou de um equilíbrio muscular para manter um selamento com aquela condição que ela tinha, começa a ser mudado. Agora ela tem dificuldade para comer, porque alguma coisa começou a contrair aqui, que provavelmente ela tá, tracionando para esse sentido. Se a Brenda não estiver fazendo o tratamento correto, é muito fácil, durante o processo de reabilitação, os profissionais estarem tentando direcionar para a dilatação. Se eu traciono para dilatação, eu atrapalho a oclusão na hora de comer. Então, ela está perguntando o que eu faço. Nesse ciclo do processo, né, na fase de recuperação, o que a gente foca? Continuamos com a liberação, vamos para o direcionamento, mas trabalhamos mais ainda a pausa, o ensinar o músculo a se recuperar. Então, Brenda, foca em bolsa de água morna dos dois lados, porque desse lado que não teve a paralisia ainda está cansado e deste lado provavelmente está começando a contrair e ele não sabe relaxar. E isso está atrapalhando o seu processo de alimentação. Então, o músculo está começando a tracionar demais, está muito tenso e na hora de comer, ele não deixa a boca fechar adequadamente. Então, a bolsa de água morna vai te ajudar muito nisso. E junta também com a pergunta da Bruna, que é a Bruna Fernandes falando: eu tenho dor do tipo cãibra, nas paralisias da primeira e segunda paralisia que teve, será que são duas paralisias, como aliviar? Se você tá tendo dor do tipo cãibra, de novo, o músculo sabe contrair, só que ele não sabe relaxar. Dor significa que ele precisa de pausa, ele sozinho não consegue ter pausa. Então você pode fazer a bolsa de água morna e as digitopressões. As digitopressões, que são aquelas pressões mantidas, não é massageamento, é uma pressão mantida que você não provoca dor, você pode ter um leve, mas muito leve dolorimento, que você mantém pressionado por 30 segundos a 1 minuto no local onde tem cãibra. Então, por exemplo, tenho cãibra nessa região, você pode fazer uma pressão aqui e manter lá, sem dor, 30 segundos a 1 minuto? Pode. Não é para fazer várias vezes, que senão você vai irritar a musculatura. Você pode fazer por dentro da boca? Pode. Então, por exemplo, eu tenho dor nessa região. ...30 segundos a 1 minuto até sentir relaxar? Pode. Isso é dar a pausa que o músculo precisa, tá? Não é evitar que ele entre numa sobrecarga, certo?
E aí, a Luciana perguntou também, os músculos podem ter nódulos de tensão? Sim, nódulos de tensão são essas porções que ficam contraídas e não sabem relaxar. E tudo isso faz parte do ciclo, do processo de reabilitação na fase de recuperação, tá? Tudo bem aí? Vou dar uma rolada aqui para ver as perguntas que vocês mandaram. Vão mandando se vocês estão entendendo, se tô falando rápido demais, se tô falando de uma forma complicada. Muito bem, vamos lá. West Models, estou com paralisia facial após cirurgia de retirada de neuronômado acústico há 20 dias. Provavelmente você tá na fase flácida, tá? Provavelmente, porque uma cirurgia de retirada de neurinoma é uma cirurgia maior, que ela leva a um processo que passa por esse processo de fase flácida. Então, eu vi que você perguntou aqui mais pra frente se a paralisia facial melhora com a fisioterapia. Sim, sim. Não dá pra tratar a paralisia facial sozinha pela mãe do guarda. Não faça isso com você, tá? Porque você tratar sozinha ou tentar seguir vídeo do YouTube vai atrapalhar. Então, se você quer chegar aqui, ó, e esse aqui é o seu potencial máximo, você tratar sozinho ou não tratar ou fazer vídeo do YouTube vai te deixando mais longe, tá bom? Vamos ver. Neocris, Grazi, meu olho já fecha tudo, porém continua lacrimejando na parte do canto, no sentido da orelha. Seria o caso de procurar um oftalmo? Olha, acompanhamento com oftalmo é sempre bom, tá? Acompanhamento com oftalmo precisa. Todo paciente que tem paralisia facial precisa do acompanhamento com oftalmo. Agora, a gente precisa entender. Seu olho tá lacrimejando nessa região durante o dia normal, pode ser que esteja faltando uma lubrificação adequada, tá? Seu olho está lacrimejando na hora que você está mastigando, pode ser por uma sincinesia ao mastigar. E aí, a gente tem que ver, é uma sincinesia de que movimento da mastigação, tá? Então, quando a gente fala de qualquer coisa na paralisia, a gente precisa investigar o que tá acontecendo. Eu pus um vídeo pra vocês falando, né, das coisas que eu aprendi nesses 15 anos atendendo paralisia facial. E uma delas é que um bom profissional faz uma análise minuciosa do movimento. Então, quando alguém de vocês me pergunta aqui no direct, Grazi, o que eu faço? Posso fazer esse exercício? Não sei, porque eu preciso avaliar o seu rosto. Sabe aquelas lives de análise de movimento que a gente faz aqui? Então, no processo de tratamento, a gente repete aquela análise toda a sessão várias vezes. Em cada movimento, a gente faz uma nova análise, porque é isso que vai me dizer o caminho. Então, sabe o que é a análise de movimento? Então, é assim. Vamos imaginar que eu estou aqui em São Paulo e quero ir para Curitiba. Tenho ouvido falar, minha família veio de Curitiba esse fim de semana. Quero ir visitar minha família em Curitiba, certo? Então, vamos lá. O meu objetivo é chegar em Curitiba. Se eu for pegar a rua aqui e sair sem fazer primeiro o caminho para onde eu vou e ter o Waze para me dizer a cada momento se eu estou no caminho certo, o que é o Waze? O Waze é a nossa análise de movimento. Ele não me mostra onde eu tô e o caminho para onde vou. Esse saber onde eu tô é a análise do movimento. Então imagina eu sair daqui e me solta, Grazi, você vai para Curitiba sem o Waze, sem mapa, sem Google Maps. Eu vou chegar em Curitiba? Capaz que eu chegue. Vai ser fácil? Não. Vai ser custoso? Vai. Posso me prejudicar no meio do caminho? Muito. Já pensou se no processo de ir pra Curitiba, que eu sei que eu tenho que ir pela... É Regis Bittencourt que eu tenho que ir? Ai, gente, não sei nada de estrada. Eu acho que é a Regis, né, que eu tenho que pegar. E aí eu entro num lugar ruim. Tipo, num lugar que não tem uma estrutura boa e que é perigosa. Eu posso não chegar em Curitiba. Ou ficar sem meu carro no processo de chegar em Curitiba. Então, o Waze, o momento a momento, é a análise de movimento. E é isso que a gente faz em toda a sessão, o tempo todo. Então, por exemplo, quando eu tô atendendo um paciente ou quando qualquer
fisioterapeuta da minha equipe tá atendendo, ela pede um movimento, então ela pede um movimento, a gente fica até assim, ó. Tá, entendi. Ok, então agora nós vamos fazer isso. Por quê? Eu peço um movimento, analiso na hora para saber qual é o próximo passo que eu tenho que fazer. Virar à direita, virar à esquerda, seguir reto para chegar no meu objetivo, tá? Então é isso. Então, eu tô dando as hipóteses, né, Cris, do que pode estar acontecendo com o seu olho, mas para dizer com certeza o que está acontecendo, eu precisaria avaliar o seu movimento e a situação. Falei, hein? Vamos ver. Tô rolando aqui para ver o que Lá a Lavans perguntou: a boca demora mais para voltar? Vamos falar sobre isso. Se a gente for ver, calma, deixa eu pegar meu livrinho aqui, deixa eu ver se é isso que eu quero. Vocês estão comigo aí, gente? Então me manda coração, por favor, para dizer que vocês estão aí comigo. Vamos ver. Se a gente for olhar o nosso rosto, a gente tem o olho, ele tem poucos músculos, mas no rosto eu vou pegar uma imagem colorida aqui para vocês verem. Cadê você que nunca mais achei? Ó, veja que os músculos que estão ao redor da boca são inúmeros, tá? E todos eles se inserem no próprio lábio. Tá vendo? Olha só. Olha quantos. Portanto, qualquer contração vai interferir no movimento da boca. Lembra que eu falei que quando a gente entra com um elemento novo, a gente perde um equilíbrio? Então, por que a boca é um processo complexo? Porque qualquer movimento, qualquer músculo que eu vou direcionar ou relaxar, eu interfiro em todos os outros. Então, é muito mais complicado a gente reabilitar a boca, não que não tenha excelentes resultados, mas porque a gente tem que lidar com todos esses músculos. E aí que tá a diferença, por exemplo, de um profissional que sabe o que tá fazendo, de um profissional especializado. Quando ele olha para a boca, ele vai ter que analisar, opa, tá, eu preciso ganhar esse músculo, mas se eu só focar nesse sem equilibrar com este outro, eu vou prejudicar mais ainda a boca do meu paciente. Se você tem um profissional que não é especializado, ele vai fazer um movimento de sorriso, de bico, de cheiro ruim, sem levar em consideração, dentro do processo de evolução do rosto na reabilitação, o que isso vai ter de interferência. Então, por exemplo, se eu foco exclusivamente no sorriso, eu vou atrapalhar o bochechar, o falar, o comer. E aí vão piorar as cinesias, porque eu tô deixando muito mais difícil um movimento. Quanto mais difícil um movimento, piores as cinesias, tá? Então, sim, a boca ela é um processo muito maior porque tem muitos músculos envolvidos. O Deide falando, no primeiro mês tudo tinha gosto de Coca-Cola. Essa é a primeira vez que eu escuto. A Angélica falou que 7 meses depois ainda sente diferença no paladar. Ai, Raquel, obrigada. Vamos ver se tem mais aqui. Tá. A Rigote Oliveira perguntou: e quando a pessoa tem edema no local, tá? Eu estou imaginando que você está falando quando eu estava falando da região. Me fala se eu tô certo, tá, Rigote? Eu vou até rolar lá pra baixo. Me fala se eu tô certo com relação a onde é esse edema. O edema, ele pode... Se for o edema, qual que é o problema do edema? É o edema lá dentro, tá? O edema lá dentro, ele causa mais lesão no nervo e é por isso que a gente toma corticoide, ok? Agora, edema aqui normalmente não é edema.
Normalmente é uma contratura, é um aumento de volume por contração, mas não é inchaço na bochecha. A gente tem a falsa impressão porque a gente acha, esse lado tá paralisado e ele tá mais gordinho, só pode estar inflamado. Mas não é. Isso provavelmente é uma contratura muscular. Quais foram as vezes que eu vi edema na região da bochecha em pacientes com paralisia facial? Quando o paciente fez tanta eletro que causou uma lesão de tecido e sobrecarga tão grande que virou sim um edema por inflamação por sobrecarga, tá? Mas normalmente não tem, é um aumento de volume por contração e não por edema, tá bom? Me fala se foi isso que você quis dizer, tá bom? A Carininha perguntou, e shot de imunidade indicada não faz diferença? Eu não sei dizer. Aí precisaria ver com a Nutri mesmo. Lá, a amiga que facilita hoje, a gente conversou, depois de 4 meses já comecei a sentir meio ver a boca. Ótimo, você está na fase de recuperação do movimento. Aline Ferraz, você poderia falar sobre paralisia facial por neurinoma do acústico? A gente não trata paralisia facial por alguma coisa, a gente trata a consequência. Então, na paralisia facial por neurinoma do acústico, a gente vai tratar o que está apresentando. Então, a gente vai tratar a paralisia na fase que ela se encontra, que pode ser, como a gente falou da West Modas, né? Que fez uma cirurgia recente, provavelmente ela está na fase flácida e a gente vai levar em consideração a fase dela. Ou na fase de recuperação, ou na fase de sequelas, tá? Então, a gente, em qualquer situação, a gente não trata a paralisia de Bell, a gente não trata o neurinoma do acústico, a gente não trata a síndrome de Hansen-Hunt. Você trata a consequência. E por isso que a avaliação de que fase tá e tudo que tá acontecendo é fundamental, tá bom? Senão a gente não consegue tratar com propriedade. Mas o que a gente sabe? Numa cirurgia, para que serve a gente saber a causa da paralisia? Para nos dar um prognóstico e se o tratamento inicial foi adequado. Tá? Então, por exemplo, gente, eu não sei o que meu filho está fazendo no quarto, porque tá uma barulheira, ele deve estar reformando o quarto, não é possível. Parece que ele tá, sei lá o que, deve estar reformando. Hoje ele tá com... O que você tá aprontando? Tô treinando bafo, que eu consegui virar. Tá treinando bafo, que conseguiu virar as figurinhas. Eu consegui, primeira vez. Gente, ele tá tremendo. É o apartamento inteiro com esse treino de bafo. Bom, voltando. Então, pra que a gente tem que saber a causa? Pra saber qual é a possibilidade de um grau de lesão. Então, se a gente for fazer algumas escalas, tá? Qual é... Teoricamente, se tudo correr muito bem e o tratamento inicial for perfeito, qual é a patologia que traz uma menor consequência como paralisia facial, paralisia de Bell? Depois a gente pode ter uma síndrome de Hansen-Hunt. Já paralisias causadas por um pós-cirúrgico, a gente tem uma chance maior de permanecer algumas sequelas, porque é uma intervenção direta no nervo. Por mais que o cirurgião fale, o nervo está intacto, ok, mas eu precisei mexer ao redor, eu precisei tracionar um pouco aquele nervo. Então você teve sim uma lesão, um trauma direto no nervo. Esses pacientes têm sim a tendência a ter um pouco mais de sequelas. Significa que eles vão ter mais ou menos que uma síndrome de Hansen-Hunt? Não sei. Se a síndrome de Hansen-Hunt não foi tratada adequadamente, a lesão pode ficar mais importante do que pós uma cirurgia de retirada de neurinoma do acústico, tá bom? Genival falou, eu sinto dores na cabeça na parte lesionada. Seria aqui atrás? Olha, aí quando o paciente me fala isso, eu preciso saber há quanto tempo teve a lesão e qual a causa. Por quê? Dor nessa região, dor retroauricular, pode significar inflamação lá dentro do nervo, tá? Como o nervo passa dentro de um osso, quando tem uma inflamação, essa pressão pode causar uma dor pela pressão mesmo. Então, Genival, eu precisaria saber
há quanto tempo você teve a paralisia e qual a causa e se tomou o medicamento correto. Porque às vezes, não tô falando que é o seu caso, eu tô criando hipóteses, tá bom? Às vezes pode ser que ainda haja inflamação e por isso que tá doendo aqui atrás. Uma coisa que é bem clara que ainda tem inflamação é, tava tomando corticoide, parei de tomar, voltou a dor. Tem inflamação ainda, precisa voltar a tomar corticoide, tá bom? Mas, se é uma lesão mais antiga, pode ser por sobrecarga muscular, ou do platisma, ou do pescoço, então pode acontecer por isso também. Então, precisa montar o seu quebra-cabeça inteiro, Genival. A Lavance perguntou, se na grávida a paralisia é mais forte. Não necessariamente ela é mais forte, mas ela pode sim ter uma recuperação não tão boa quanto uma paralisia de Bell em uma mulher que não estava gestante, por causa daquele processo que eu falei de o corpo não estar focado para isso, tá? Vamos ver. Peu em 3 meses e 4 dias e ainda nenhum movimento. Vamos fazer uma avaliação, Peu? Vou até falar... a Célia perguntou pra mim como que faz pra marcar uma avaliação. Tá, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Vou até fazer uma pausa. Eu recebo muita mensagem de comando Peu falando, olha, o tempo tá passando e eu não me recuperei, não estou tendo evolução. Você faça uma análise se você tá fazendo o que precisa. Não é o tempo que vai te levar à sua recuperação. Repitam comigo, não é o tempo que vai te levar à sua recuperação. Esperar o tempo passar não é o que vai fazer o seu rosto melhorar, tá? Então, Peu, pensa direitinho sobre fazer um tratamento legal, porque isso sim vai te ajudar. Esperar o tempo passar vai ser prejudicial para você, tá bom? Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo inverter para vocês verem. Vou até puxar aqui, ó. Peraí, tá, gente? Tô puxando aqui e vou diminuir essa luz, que senão vocês vão ficar com... Ó, assim, tem duas formas. Esse daqui, vocês já viram o nosso site? Ó, a gente tem um site que chama Libera o Sorriso, tá? E aqui, ó, vocês têm toda a explicação do nosso tratamento. E no site você pode entrar para conversar com a gente para marcar uma avaliação. Então no site, ó, ele tem aqui falando quem a gente é, quais nossas especialidades, algumas perguntas, como que é o nosso tratamento, ó lá, a parte 1 que é a avaliação, a parte do tratamento intensivo, a manutenção dos ganhos e preparação da alta, o que a gente faz, como é a nossa metodologia, então tem tudo aqui. Mas outra forma de vocês fazerem é, aqui no Instagram tem o link, tá vendo? E aqui, ó, a gente também tem vários links para, ó, tá vendo aqui? Aqui a gente vai pro site, aqui a gente tem o curso para fisioterapeutas e aqui tem agendar uma consulta, que vai também cair para conversar com a gente por WhatsApp. Então tem essas duas formas. O site tá bem bonitinho, viu, gente? Então, se vocês quiserem lá dar uma olhada e até dar a opinião de vocês do que vocês estão achando. Deixa eu ligar minha luz de volta. Muito bem. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas aqui. O Peu falou, meu olho começou a cair lágrimas o dia todo e ao fechar o olho, a boca e a bochecha mexem. Então, Peu, você não tem nenhum movimento, tá? Se o seu olho tá caindo lágrima o tempo todo, o seu olho está sofrendo. Você precisa fazer uma hidratação melhor com colírio sem conservante. E se sua boca e seu olho, quando você fecha o olho, a boca e a bochecha mexem, significa que você já teve o processo de regeneração, ele está acontecendo e você tem sim contração. Só que a forma que está sendo direcionado o tratamento está permitindo que as cincinesias entrem com força total e você não tem o movimento que você gostaria, tá bom? O que fazer, Peu? Tratamento correto. Posso pressionar atrás da orelha? Dói muito. Tá. De novo, Carininha, foi aquela
pergunta que eu falei pro Genival. Há quanto tempo você teve a paralisia, né? E isso, se for uma questão interna, você vai pressionar e não vai fazer diferença essa dor. Mas se for uma questão muscular, pode sim fazer a diferença. Então precisa ver quanto tempo faz que você teve a lesão e qual é a causa, tá? A Brenda falou, eu falei isso da físio da boca, ela colocou a bandagem do lado paralisado, puxando a minha boca. Brenda, não, exatamente isso. Olha o que eu falei. Lembra que eu tinha falado da história da Brenda, que a Brenda perguntou aqui, né? Estou sentindo dificuldade para comer, mesmo fazendo físio? O que eu falei? Que provavelmente no processo de reabilitação estava sendo focado em quê? Dilatação. Então, Brenda, não é esse o caminho. Socorro. Sinto dor parecendo um beliscão na parte da paralisia. Isso pode ser uma cãibra, tá? Então, como eu falei, a digitopressão, a bolsa de água morna pode ajudar. Edema é normal, Vai mostrar pra Tamise amanhã. Ótimo, né, Cris? Perfeito. Existe algum procedimento... A Vivian Menezes. Existe algum procedimento para uma pessoa que tem uma paralisia facial causada há 22 anos devido a uma inflamação dentária? Sim, existe tratamento. Existe tratamento. A gente trata pacientes com 20, 30 anos de lesão com uma boa evolução. É claro, a gente não vai conseguir chegar numa recuperação completa, depende do que foi o seu tratamento, depende do que foi a sua lesão e o quanto foi comprometido. Mas sim, a gente trata com boas respostas, tá bom? Cíntia, quanto tempo! A Franciele, Grazi, o que você acha sobre a aplicação da bandagem para a paralisia? Ó, Franciele, a gente teve um exemplo aqui agora. Então, a Brenda falando que a físio colocou bandagem para puxar. Bandagem é boa? É, se o profissional sabe aplicar e sabe sobre paralisia. Porque, nesse caso, a indicação não é dilatar mais o rosto dela. Tá? Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes isso pode prejudicar. Então, a questão não é a bandagem, a questão é quem vai aplicar, sabe sobre paralisia. Todo recurso ele precisa passar por esse filtro. Qualquer recurso que seja, até a massagem. Massagem é um recurso terapêutico, assim como a bandagem. Então, por exemplo, hoje eu recebi uma paciente que fazia uma massagem num sentido que ia contra os princípios da paralisia. É uma massagem somente? Não é somente uma massagem, a pessoa tem que indicar com a pressão, tração correta para o momento da paralisia que o paciente se encontra, tá bom? Muito bem. Fechar o olho e o canto da boca subir pode ser uma cincinesia? Pode ser sim, tá? Pode ser, ainda mais porque você passou por uma cirurgia, é mais fácil ter cincinesias, mas isso não significa que a gente não consegue melhorar essas cincinesias, tá? A Daiane tá perguntando, vou juntar com a pergunta deixa eu ver aqui. Da Luciana, quando saberei o limite da minha recuperação? Quando estabiliza de vez? E a Daiane perguntou aqui, mas é possível o movimento da boca voltar depois de 3 anos? Tem ainda como voltar a sorrir? Então, quando que a gente tem certeza que você chegou no seu máximo, tá? Não é pelo tempo da lesão. É pelo tempo da lesão, ok, mas somado ao seu processo de reabilitação. Por quê? Você pode ter feito fisioterapia por 3 anos de uma forma inadequada e aí o profissional fala, pronto, esse é o seu máximo. Para aquele profissional daquele tratamento inadequado, pode ser que sim. Só que se você vai para um tratamento especializado, aí esses 3 anos não contam. A gente vai começar a contar de novo, porque aí sim a gente vai chegar na sua direção, no seu máximo. Então, o que a gente conta aqui? Quando o paciente vem para nós, como eu falei, é um processo, tá? A gente começa a ter resultados e melhoras nas primeiras sessões? Começa, sem dúvida. Só que esses resultados, eles são por uma questão superficial. Ele é só por um rosto que tá mais relaxado, uma pele que tá mais maleável. Mas isso aí eu falo que é assim,
Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Faz tempo que eu não desenho. Deixa eu ver. Nem tô com as canetinhas aqui. Deixa eu desenhar aqui pra vocês verem. Nossa, hoje eu tô falante, hein? Tudo que eu não falei na semana passada, eu tô falando hoje. Peraí, tá bom? Deixa eu até chacoalhou aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, tá? Ó, esse é o normal. Vão mandando perguntas ainda que hoje eu tô com ânimo. Então vamos lá, o paciente chega pra mim, tá? Isso daqui é o rosto normal, é o que a gente quer chegar. Quando ele chega pra mim, isso é o que eu vejo. O que eu vejo na avaliação. Eu sei que tá ao contrário, mas dá pra vocês entenderem. Isso aqui é o que eu vejo na avaliação. Na verdade, o que eu vejo na avaliação não é a realidade do rosto dele. Por quê? Aqui envolve tempo, tratamento errado, movimento compensatório, sobrecarga. Então, o primeiro ciclo de tratamento, ele serve para eu chegar, ó, até aqui. Eu limpar toda essa sujeira do rosto para chegar ao real potencial dele na avaliação. Então, assim, quando ele chega para mim na avaliação, ele tem um potencial. Só que o que eu vejo e o que eu tô tratando não é nem esse potencial ainda. É toda a sujeira que tem antes. Então, eu preciso, ó, tirar toda essa sujeira aqui. Depois de mais ou menos 3 meses, eu chego aqui, ó, nessa realidade, tá? Só que nesse período você já teve melhora do movimento, seu rosto ficou mais leve, ficou mais simétrico. Mas, como aqui é só limpeza de coisa superficial, se você parar nesse processo, você perde tudo. Porque eu ainda não mexi na realidade do seu controle sobre o rosto, entendeu? Então, esses primeiros momentos é para limpar o seu rosto. Então, Dai, por exemplo, você vai chegar, já vai sentir melhora, já vai sentir o seu rosto mais leve, já vai sentir a sua boca com maior mobilidade. Mas, isso daqui eu tô limpando o seu rosto. A partir disso, nesse segundo ciclo, é que aí sim a gente vai conseguir fazer com que esse potencial que eu veja na avaliação, eu consiga, ó, ir cada vez descendo mais, para chegar na direção do normal. Então, o que eu trato no começo não é a realidade do seu rosto. Eu primeiro preciso limpar. Aí, depois que a gente consegue, ok, a realidade do seu rosto é agora. E aí, até onde você evolui? Até mais ou menos o período de, com tratamento especializado, você passar de 2 meses, 3 meses sem evolução. Quando que isso acontece? Você chegou pra gente com tratamento, está em fase de sequela. O primeiro ciclo é de limpeza, tá? O segundo ciclo, que é, então, o primeiro ciclo de 0 a 3 meses, normalmente é de limpeza. Entre 3 meses e até um ano e meio, é de evolução. Então, você continua evoluindo. E isso é maravilhoso, porque você vai vendo o seu rosto cada vez evoluindo mais. Ele não é uma velocidade, assim, enorme de evolução, porque entra o processo de formar novas sinapses, do rosto se readaptar, da gente ir galgando objetivos para chegar nisso. Depois de em torno de 1 ano a 1 ano e meio, essa evolução começa a diminuir de novo. E aí tem um momento que a gente fala, opa, faz 1 mês, 2 meses que a gente não evolui nada. Pode ser que esse seja o momento da sua estabilização, que evoluiu até aqui. Mas a gente tem outros recursos que a gente pode implantar nesse processo, que é, por exemplo, a toxina botulínica. A toxina vai dar mais um mais um up. Então, o rosto que não estava evoluindo mais, a gente pode continuar evoluindo com o uso da toxina, tá bom? Deu pra entender? O Luciano Físio. Para a boca, eu gosto de estimular o bico e sorriso. Não é o melhor caminho, Luciano, porque o movimento estimulado de contração de bico e sorriso, ele vai levar a compensações.
O rosto, ele envolve movimentos automáticos, não movimentos pensados. Quanto mais a gente estimula uma contração de bico ou sorriso, mais você tira dos movimentos automáticos para levar para movimentos pensados. Movimentos pensados trazem erro, tá? Então, como a Michelle perguntou, qual exercício para voltar o bico do beijo? Não é pelo bico do beijo, é analisando o que está atrapalhando. Será que falta amplitude de movimento? Será que falta relaxamento de alguma musculatura? Será que tem uma cincinesia que está restringindo? Então precisa analisar, tá bom? Ah lá, a Inês, né? A véia doida. Perdi o doce e o salgado e a língua formigava muito, mas já tô quase voltando ao normal. Perfeito. A Daiane perguntando, é possível fazer um tratamento à distância que dê resultado? Sim! Vou fazer um outro caminho aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre tipos de tratamento. Então tá. A gente tem um tratamento online especializado. A gente tem o tratamento presencial especializado. A gente tem o tratamento presencial não especializado. E a gente pode ter o tratamento online não especializado. E a gente pode ter nenhum tratamento. Então vamos lá, tá, Daiane? Vamos fazer na ordem. Qual tem melhor resultado? O pior, não fazer tratamento. Aqui, ó, nada, não fazer tratamento. Outro, online não especializado. Presencial não especializado. E tem uma grande diferença do presencial especializado, só que qual é o melhor? Online especializado. Por quê? A gente faz com que você entenda o que está acontecendo com o seu rosto, porque você que vai ter que lidar com você. Então não adianta você vir para terapia no presencial especializado e mesmo a gente te ensinando, você não sentiu o que está acontecendo, tá? Além disso, no online, a gente avalia você o tempo todo de frente. Então, a gente tem outros recursos que a gente usa no tratamento especializado online para facilitar o processo de aprendizado e evolução. Então, sim, dá extremo resultado. Quando eu comecei a atender no online, que foi no começo da pandemia, alguns pacientes meus presenciais vieram para atendimento online. E o que eu, que já era especializada, demorava 3 meses para evoluir no presencial, comecei a evoluir em 1 mês no online. Isso que naquela época eu não tinha tanta expertise no tratamento online como a gente tem hoje. Então sim, dá resultado, tá? Gisele, já tenho quase 9 meses, o meu voltou 70%. O bico mais do lado da paralisia, o cano da boca ainda sinto que não está liberado. Tratamento pra gente avaliar. O que será que tá acontecendo com esse canto da boca que não tá liberado? Que músculo que tá contraindo que não tá liberado? Muito bem, vamos lá. Opa, apagou aqui. Oi, Suelen. A Karininha perguntando, preciso dirigir muito diariamente. Qual seria o movimento adequado para estimular o olho a piscar? Eu estava colocando o dedo na pálpebra, abaixando no final do dia, mas meu olho ficou dolorido. O que você tem que pensar é o quanto você põe de pressão, tá? Então, assim, se você fica com o olho aberto muito tempo, tem que hidratar com colírio mais vezes, tá? E se o seu olho tá doendo, às vezes você pode, de vez em quando, fazer o fechamento com a fita, tá? Para o seu olho não ficar tão machucado. Que bom, Genival. Que bom. Fico feliz que você vai fazer o tratamento. A Neocris falando que recomenda a avaliação e o tratamento é recebido com a Tamise, que é fantástica também. David, oi Grazi, estou há 1 ano e 5 meses
com um rosto 60% recuperado. Ocorreu o lado direito, paralisia de Bell. Quando eu contraio os lábios, meu olho direito fecha e o esquerdo fica normal. Não tem mais jeito? Tem muita melhora sim, que é a mesma coisa que, deixa eu ver quem perguntou aqui. Quem que foi que perguntou aqui falando da tensão? A Cris também falou que sente repuxar, né? Mas esse fato do olho puxar, fechar mais é uma cincinesia. E aí a gente trata a cincinesia. O tratamento da cincinesia, ele envolve a parte de relaxamento passivo, que pode ser das massagens, mas ele também envolve um treinamento para que esse músculo aprenda a relaxar enquanto os outros se contraem. Ou seja, relaxamento da região do olho enquanto você fala, tá? É um treinamento. Perfeito, Peu. Vamos lá. A Daiane, qual é o melhor colírio para lubrificação? O Iabac é um bom colírio, o Iabac é um excelente colírio. Tem o Iabac, tem o Dews, que escreve D-E-W-S, tem o Ilugel, todos esses são sem conservante, tá? Muito bem. A Anne perguntou, Grazi, as mordidas acidentais que damos na bochecha ao mastigar tem alguma ligação? Tem. Se você tem uma contratura de bucinador, que é esse músculo que aproxima a bochecha dos dentes na hora de você comer, ele pode fazer com que a sua bochecha entre os dentes. Então, tratar essa cincinesia e contratura do bucinador ao mastigar ajuda muito, tá? É isso aí, Brenda. Muito bem. A Cristiane, sobrancelhas. No caso de cirurgia, o nervo facial machucado é lá dentro da cabeça. Sim. Tem como recuperar os movimentos? Cris, o nervo facial machucado, ele normalmente pode ser uma porção mais aqui dentro do osso ou nessa região mais profunda ainda, que é na saída dele. O quanto ele foi machucado na cirurgia é o que vai determinar. Então sim, tem como você melhorar muita coisa, mas de novo, pode ser que ainda permaneça algumas sequelas porque teve uma manipulação direta, tá? Oi, Eunice! Opa! Camila, um paciente com Guillain-Barré e Miller-Fisher pode evoluir para a recuperação completa? É uma situação bem mais complicada, tá? Por quê? É uma paralisia bilateral. Então, você tem esse problema de dilatação dos dois lados, dificultando muito o equilíbrio muscular dessa contração. Então, existe uma possibilidade grande de permanecer sequelas, tá bom? Vamos ver o que mais aqui temos. Gabriela perguntando, paciente com paralisia após cirurgia de neurinômado acústico pode ter boa evolução? Pode, depende de quanto foi manipulado esse nervo, da expertise do cirurgião, o tamanho do tumor, mas pode. Eu já tive pacientes de retirada de neurinômado acústico, foram só 2, tá? Que tiveram recuperação completa, somente esses 2. Normalmente permanece um pouquinho, mas os graus de sequela variam muito, tá? O Iron tá falando, estou com um nódulo, um carocinho logo acima da sobrancelha do lado da paralisia, ele não volta, o que fazer? Iron, a gente já conversou, né, eu e a Bruna, sobre o seu caso, e isso tá relacionado ao processo de contratura e cincinesia de algumas das musculaturas aqui da sua testa. Então, o processo de tratamento de relaxamento passivo e ganho de controle de quando contrair e quando relaxar, por exemplo, os movimentos de sobrancelha, tanto para tração quanto para aproximação, é o que vão dar para essa musculatura o processo de aprender quando contrair e quando relaxar, e isso tende a diminuir, tá bom? Michele, eu sou de São Paulo, mas o nosso tratamento é exclusivamente online, para poder atender todo mundo, e até porque isso que eu falei, hoje a nossa melhor forma de evolução é no online, tá?
Não, menina, não faça isso. A Daiane falou assim, é bom ter esperança porque todos os médicos que já fui disseram que não tem mais jeito, as sequelas ficarão. Uma coisa é você ter as sequelas e estar como você tá. Outra coisa é você melhorar para ter o mínimo de sequelas possíveis. Se as sequelas são... Não tem como eliminar completamente, mas tem sim como a gente diminuir para ficar o mínimo possível. A Karine falando, o médico falou que tive paralisia por diabetes descompensada. Qual é o prognóstico? Na diabetes descompensada, a inflamação corporal é mais alta, tá? Então, a gente tem que tomar mais cuidado com o seu rosto, porque a evolução exige mais cuidados e a gente pode ter um comprometimento, infelizmente, um pouco maior, tá bom? Que bom, Eunice, que você tá melhor. A Keiciane perguntando se eu pretendo realizar mentoria para os profissionais que realizaram curso. Sim, a gente está prevendo isso. Não consigo colocar isso em prática agora, mas a gente está prevendo sim, tá bom? Vamos ver o que mais. Ai, que bom. Tem mais 2 perguntas aqui que vieram da caixinha que eu não posso deixar de responder. A Cris perguntou. Vou fazer 9 meses de paralisia dia 25. Alguns movimentos voltando, mas sinto meu rosto repuxar para o lado da paralisia. O que fazer para isso melhorar? Rosto repuxar para o lado da paralisia são cincinesias. O músculo contrai de forma involuntária e você não tem controle sobre ele. Então, o que a gente vai fazer? Justamente treinar esse controle. E controle sobre um músculo não é ensinar a contrair, é ensinar a relaxar. Então, o que tem a fazer é o tratamento. Infelizmente, gente, seria fantástico se a gente conseguisse descobrir uma forma da cincinesia melhorar sem tratamento. Mas ainda não tem, tá? Ainda não tem. O processo é o tratamento mesmo. Massagem não vai melhorar isso. Esquece, não vai melhorar. A massagem faz parte, mas não, ela sozinha não vai melhorar, tá? A mesma coisa a Aparecida falando que tá sentindo o rosto repuxar muito. Isso é sobrecarga. Isso pode ser um músculo que tá contraindo demais e ele precisa de pausas. Quanto mais ele repuxa, mais favorece cincinesias. Lembra que eu falei da questão, eu já apaguei, a questão do tempo, daquela sujeira? Ou seja, você tá com o rosto que hoje começou a repuxar. Então, ele começou a repuxar hoje, ele tá repuxando amanhã, tá repuxando, você vai aumentando essa sujeira sobre o seu rosto, tá bom? Existe a possibilidade, a Heloísa, existe a possibilidade de o rosto estar paralisado ainda só por estar preso pela musculatura? Sim. É aquele paciente que a gente fala que tem uma falsa flacidez, que na verdade não é que ele está flácido, mas que ele tem pouco movimento porque todos os músculos estão contraídos ao mesmo tempo, tá? Então existe sim. E ela tá falando que ela usa alguns medicamentos para favorecer a remilinização. Eu reveria isso, tá? Eu reveria isso, certo? Muito bem. Muito bem, viu? Eu ia responder, Cris, sua pergunta. Estendemos a live, mas eu ia responder, tá bom? Gente, muito obrigada. Ai, gostei dessa live de hoje. Vocês gostaram? Muito bem, adorei. Então, a gente se vê na semana que vem. Semana que vem é análise de movimento, né? Porque hoje eu fiz 2 de perguntas e respostas, porque semana passada não tava legal. Então, análise de movimento. Gente, vou fazer um negócio que eu nunca fiz. Ai, tem vergonha. Vamos fazer aquela história do print pra vocês printarem e me marcarem pra eu poder repostar aqui? Nunca fiz. Tenho vergonha. Então vamos lá, vamos fazer um print? Então vamos fazer um print de final de live para vocês repostarem, combinado? Então vamos lá, prepara o print aí, hein? Vou tentar preparar o meu melhor sorriso aqui, porque hoje estou muito feliz, porque eu amei a live, então eu vou dar um sorriso de felicidade de que eu amei a live. Tirou o print? Tirou, gente? Muito bem. Você quer... O Rafa quer participar do print? Não quer participar do print. Vem aqui me encher as paciências que quer participar do print, agora não quer participar. Gente, ó,
Muito obrigada, vocês foram incríveis, mandaram perguntas maravilhosas hoje. Eu acho que deu pra explicar, tipo, um monte de coisa. Então, nos vemos semana que vem. Semana que vem, análise de movimento. Combinado? Beijo pra vocês e boa noite.